reduziu drasticamente. Senador, vamos falar então sobre a tramitação desse projeto. O senhor é um senador de primeiro mandato, jovem, e certamente teve que usar de toda a habilidade para que esse projeto andasse, porque ele contraria também alguns interesses. Fale um pouco sobre a tramitação, como é que foi esse trabalho de bastidor? A sua compreensão é correta, ou seja, o regimento que preside o funcionamento legislativo, ele é complexo, ele é prolixo, ele é burocrático, ele é feito para não produzir as leis no tempo em que a sociedade precisa e necessita. Esse foi o meu primeiro projeto apresentado aqui no Senado em 2011, perdão. Eu estou no meu primeiro mandato como senador, no primeiro ano do meu primeiro mandato, e eu trabalhei assim sistematicamente ao longo desse ano todo, cobrando, acompanhando, está publicado, não está publicado, está na comissão, está distribuído, para que senador, construindo todo um embasamento, todo um convencimento para que o senador relator pudesse apresentar, sabe, o seu projeto, depois trabalhar a própria Comissão de Constituição e Justiça, que costuma ser muito criteriosa na aprovação, sobretudo do marco legal de qualquer projeto. Então, assim, deu muito trabalho, mas felizmente foi aprovado. E eu estou muito confiante que agora na Câmara nós também possamos ter aí uma celeridade, uma velocidade na avaliação desse projeto. Esse é um projeto, enfim, que tem tudo para estar aprovado aí entre abril, março e maio de 2012, e que isso possa, na prática, oferecer às autoridades policiais que estão no front, que estão na rua, combatendo, educando, ampliando a consciência das pessoas, eles possam ter mais ferramentas para inibir esse tipo de conduta coletiva que tem se traduzido em muito sofrimento, em muita angústia para muitas e muitas famílias do nosso país. Inspetor, o senhor é um agente público, um policial, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua experiência, por mais que o senhor conviva no dia a dia com experiências traumáticas, acostumado a ver acidente, mutilações, famílias desfeitas, queria que o senhor citasse alguns casos que mais lhe impressionaram. Me permita, me perdoe ao mesmo tempo, e tem os casos que causam perplexidade pela impunidade. Lá no meu estado, no município da Serra, é um importante município da Grande Vitória, um sujeito há um ano atrás, embriagado, matou uma pessoa. Um ano depois, embriagado, de novo, matou uma outra pessoa. Quer dizer, um pai de família que ia trabalhar na sua motocicleta. Quer dizer, a impunidade, sabe, potencializando esse tipo de acontecimento no dia a dia, inclusive tirando, acho eu, a motivação da autoridade policial, que está lá dando um duro danado para que as coisas possam funcionar. Falou em motivação, eu gostaria que o senhor falasse também desse assunto. Como é que o policial faz para se motivar diante de alguma frustração que acontece quando vê a impunidade do outro lado? É frustrante o agente público que tem a responsabilidade de fazer cumprir a lei, de salvar vidas, né, de evitar que as vidas sejam perdidas, perceber que às vezes algumas questões legais, algumas questões processuais, algumas questões apenas de entendimento que ainda são paradigmas, precisam ser vencidos, e até mesmo as dificuldades que são encontradas no interior. A Polícia Rodoviária Federal, uns 66 mil quilômetros de rodovia, ela está nos grandes centros, assim como está em regiões afastadas. Nós já enfrentamos situações, por exemplo, do agente do Policial Rodoviário Federal conduzir uma pessoa sob influência de álcool à Polícia Civil e lá não ter plantão, não ter um delegado naquela cidade, porque ele atende várias cidades e não tem condição de estar em todas ao mesmo tempo. Então nós temos questões que precisam ser enfrentadas. Eu lembro de um exemplo em que eu estava viajando, morava em uma cidade, trabalhava em outra, e estava fardado, e o motorista de ônibus sabia que eu era o policial rodoviário federal dentro daquele ônibus. Era noite, o motorista de ônibus mandou me chamar, e eu fui até a cabine, e ele disse, olha, dá uma observada naquele caminhão à frente. Eu olhei o caminhão estava fazendo zigue-zague sobre a pista. E agora, como parar esse veículo? Não havia facilidade de comunicação como nós temos agora, né? Não faz muitos anos que o celular se transformou numa utilização mundial, né? E a gente tem facilidade de comunicação em quase todos os lugares. Eu não tinha acesso a isso. E nós precisávamos parar esse veículo.
conseguimos, depois que esse veículo reduziu a velocidade do caminhão e foi para o acostamento, nós ultrapassamos ele com o ônibus. O motorista ultrapassou com muito cuidado. À frente, nós conseguimos pegar a viatura do colega que estava lá e fomos atrás do caminhão e ainda levamos uns 3, 4 quilômetros para chegar até o caminhão. E ele fazendo zigue-zague, indo de um lado ao outro. Conseguimos parar o caminhão com dificuldade, porque uma pessoa sob influência de álcool dirigindo é complicado, é um perigo muito grande, ainda mais pelo tamanho do veículo. Quando esse cidadão parou, que ele desceu do veículo, ele não conseguia parar em pé. Tá? E aí conseguimos fazer o etilômetro naquele dia e comprovar. Eu não sei o resultado que deu hoje, mas são inúmeros os casos em que nós fazemos o trabalho e lá na frente nós não conseguimos ver concluído o processo. Mas aquele dia eu tenho certeza que nós salvamos algumas vidas ao tirar aquele condutor dali. Então, a Polícia Rodoviária Federal, eu falei mais de 1 milhão, nós fizemos mais de 2 milhões de testes nos últimos 3 anos. Inclusive a vida dele. Inclusive a vida dele, não, com certeza. Nós não estamos lá somente para pegar o embriagado e querer salvar dos outros, nós queremos salvar a vida dele. Nós levamos autuamos mais de 50 mil condutores esses últimos 3 anos e mais de 25 mil foram detidos, levados à Polícia Judiciária. Então a Polícia Rodoviária Federal está fazendo o seu papel e a motivação é isso. Quando nós conseguimos tirar alguém de circulação nessas circunstâncias, nós temos a certeza que alguém lá deixou de morrer, porque já atendi vários acidentes em que encontrei lá o motorista embriagado. E nós queremos evitar isso. Precisamos da participação de todos. Uma pergunta ao inspetor Dias. Se o Superior Tribunal de Justiça não tivesse entendido que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo e o etilômetro ou o bafômetro continuasse sendo uma ferramenta eficaz, a sua impressão, a sua experiência lhe indica que nós teríamos redução nos indicadores da criminalidade, da violência no trânsito? Acredito que este é um dos fatores, aliado à contribuição de todos os demais órgãos de trânsito para fazer, e órgãos de trânsito policiais para fazerem o seu trabalho, e é um processo mais eficaz. Ainda nós temos algumas dificuldades processuais que precisam ser trabalhadas. Essa é uma primeira parte, excelente, mas precisamos evoluir outros aspectos. Agora, o etilômetro, por exemplo, quando essa discussão acerca da proibição aumentou, as pessoas passaram a não querer mais soprar o etilômetro. Então, se nós pegarmos, por exemplo, 2009 para 2011, nós tínhamos menos de 1%. Hoje nós temos quase 2% de pessoas que se recusam. Mais do que dobrou nos últimos 2 anos. Ainda é muito pouco. Mas ainda é pouco. Então, o instrumento está sendo bem utilizado. Nós estamos trabalhando efetivamente para que isso se torne uma realidade, para que nós consigamos reduzir acidentes. E esta lei vem nos ajudar. Agora, lembramos, precisamos capacitação de agentes, precisamos do envolvimento de outros órgãos, precisamos que o judiciário entenda que nós precisamos enfrentar alguns paradigmas para que nós efetivamente consigamos reduzir os acidentes. E estamos trabalhando para isso diuturnamente. Senador, para o senhor concluir, nosso tempo está esgotando aqui, eu gostaria que o senhor... Eu acho que esse é o sentido de quem detém a representação popular. Ou seja, o mandato ele não é propriedade privada de quem o exerce. O mandato político pertence à população. Então, o sentido de nós estarmos aqui representando a população é termos o sentimento e a sensibilidade de aperfeiçoar tudo aquilo que precisa ser aperfeiçoado para que nós possamos ter uma sociedade com um convívio social um pouco mais justo, um pouco mais solidário, um pouco mais fraterna, que são valores e elementos muito importantes da civilização humana. Então, esse é o sentido de estarmos aqui representando, no meu caso, o Espírito Santo, mas tentando dar uma contribuição ao debate nacional. E eu estou convencido que nós precisamos, sim, endurecer, as regras, que nós precisamos, sim, aperfeiçoar essas leis, que nós precisamos, sim, melhorar a estrutura, da justiça para que ela possa responder, para que a Polícia Civil, possa ter profissionais e recursos humanos a tempo e a hora, qualificados, para que tudo isso, possa produzir os resultados que a gente deseja, que é um trânsito mais pacificado. Esse é o sentido da proposta, endurecer o jogo para que nós possamos salvar mais vidas em nosso país. Muito obrigado, senador. Obrigado, inspetor G.R. Dias, da Polícia Rodoviária Federal. Cidadania agradece sua atenção, telespectador, e lembra que você pode enviar sugestões, críticas ou mesmo obter uma cópia deste programa no endereço www.senado.gov.br/tv. Até a próxima!